Bom dia a todos. Eu sou a professora Liliane, professora de Biologia do Colégio Estadual Lourdes de Oliveira Sampaio, e hoje iremos estudar sobre padrões de herança. Então, deixa eu projetar aqui o slide para que fique mais fácil a nossa compreensão. Hoje nós vamos falar de vários padrões de herança e alguns desses padrões são padrões ruins que causam algumas doenças, né? Então, essa aula é preparada para o terceiro ano de Biologia do Ensino Médio Regular IEJA e também para os alunos do nono ano do Ensino Fundamental. Primeiramente, a gente tem que relembrar alguns conceitos, tá? Então, sempre nessas aulas a gente vai ter que relembrar esses conceitos. Hoje eu vou passar por cima, só uma leve explicação, porque nas aulas passadas eu já peguei muito no conceito destas palavras, tá? Então, a gente tem que lembrar o que é um cromossomo, onde ficam os genes, né? O que são genes? São regiões que codificam proteínas. O que é um cromossomo homólogo, né? O cromossomo homólogo é aquele cromossomo, é aquele par de cromossomos, né? Por exemplo, a gente recebe o cromossomo 1 da mãe e o 1 do pai. Então, esses dois cromossomos a gente chama de cromossomos homólogos. O que é um homozigoto? Homozigoto, então, é quando eu tenho os dois alelos iguais. Então, quando eu tenho dois alelos iguais, eu tenho homozigoto. E esses alelos, eles podem ser dominantes ou recessivos. Então, o homozigoto dominante é quando é, por exemplo, azão-azão. E o homozigoto recessivo, azinho-azinho. Ok? Heterozigoto é quando esses alelos são diferentes. Então, eu tenho o alelo azão no pai e o alelo azinho na mãe. Então, heterozigoto são dois alelos diferentes. O fenótipo e o genótipo, então o genótipo são os genes que são herdados, são as características que são transmitidas pelos genes que você herda do seu pai e da sua mãe. E o fenótipo é a expressão do genótipo, a expressão desses genes, mais a influência do ambiente. Um exemplo clássico é, por exemplo, eu tenho um tom de pele mais claro, porque eu produzo pouca melanina, né? Então, eu tenho no meu gene, eu tenho uma codificação de proteína melanina bem menor, ok? Por isso que eu sou um pouco com a pele mais clara. Mas se eu me expor ao sol, que é um fator do meio ambiente, a minha pele ela não pode escurecer, ficar uma pele mais morena, uma pele mais bronzeada. Então, quer dizer que a minha pele é daquela cor bronzeada? Não. Quer dizer que teve a ação do meio ambiente que influenciou na produção de melanina na minha pele, produzindo uma maior quantidade de melanina e assim aumentando o tom da minha pele, ok? Então aqui nós temos aqui um cariótipo de um macho e de uma fêmea. Então, nos humanos, né, nós temos os 23 pares de cromossomos, sendo que 22 são homólogos. O que são homólogos? Porque são iguais, né? E nós temos o par de cromossomo sexual, que é o par de cromossomo 23. Então, para ser homem, você tem dentro do núcleo da sua célula, no cromossomo 23, um cromossomo X, que veio da sua mãe, e um cromossomo Y, que veio do seu pai. Okay? E para você ser mulher? Para você ser mulher, você tem que ter recebido um cromossomo X da sua mãe e um cromossomo também X do seu pai. Okay? Então, nós vamos ver padrões de heranças, tanto ligado aos cromossomos homólogos, quanto ligado aos cromossomos sexuais. Então, dentro desses padrões de herança, nós temos os autossômicos recessivos, que são nos cromossomos autossômicos. Temos o autossômico dominante, ligado ao X recessivo, ligado ao X dominante, restrita ao sexo, influenciada pelo sexo, extracromossômico e mitocondrial. Então, nós vamos ver cada um desses, ok?
Os autossômicos recessivos. Então, ambos os sexos têm a mesma possibilidade de serem afetados, ok? Tanto homem quanto mulher têm a mesma possibilidade de ser afetado por essas heranças autossômicas recessivas. Por quê? Porque não é em cromossomos sexuais, é nos outros cromossomos homólogos, tá bom? Expressa-se apenas em homozigose recessiva. Então, para ter a expressão dessa herança, eu tenho que, por exemplo, ser azinho-azinho, homozigoto recessivo. O fenótipo pode ficar em várias gerações sem aparecer, então, esse fenótipo, por exemplo, seu tataravô tinha, seu avô não tinha, seu pai não tinha, e às vezes você aparece com essa herança. Então, pode ter várias gerações e ela aparecer até a 5ª geração, por exemplo. Exemplos de heranças autossômicas recessivas: o albinismo, olhos azuis e fibrose cística. O que é o albinismo? O albinismo, ele é quando você tem uma homozigose recessiva no cromossomo X. Quem tem cromossomo X? Tanto homem quanto mulher, ok? Então, homem e mulher têm cromossomo X. Por quê? Porque herda o cromossomo X da mãe, tá bom? Só que mulher tem 2X e homem tem 1X, ok? Então, pensando nisso, é mais fácil a gente encontrar um homem albino ou uma mulher albina? Então, a gente tem que lembrar que o homem só tem 1X e a mulher tem 2X. Essa doença ela é uma autossômica recessiva. Então, é mais fácil encontrar no homem ou na mulher? Então, é mais fácil a gente encontrar homens albinos. Por quê? Basta somente um alelo recessivo no X. Se o homem nascer com um azinho de albinismo no X, ele já é albino. Agora, para a mulher ser albina, ela tem que nascer com os 2X, azinho, azinho. Ela tem que ter um alelo azinho que veio da mãe e um alelo azinho que vem do pai. Então, por isso é mais fácil encontrar homens albinos, porque ele precisa só de um alelo no cromossomo X para ser albino, ok? E a fibrose cística? A fibrose cística é um problema no qual há muita produção de muco, principalmente nas vias aéreas, no pâncreas, nos canais do pâncreas e algumas regiões do intestino. Esse problema é devido a um gene recessivo, então, no cromossomo 7. Então, no par de cromossomo 7, eu vou receber um gene recessivo para a fibrose cística, por exemplo, F minúsculo, F minúsculo. Então, se você receber F minúsculo, F minúsculo, você vai desenvolver a fibrose cística, que é uma doença autossômica recessiva, ok? E aí essa produção de muco bloqueia os ductos. E aí a pessoa fica com muita secreção e não consegue secretar aquele muco, né? Causando obstruções das vias aéreas, das vias pancreáticas, com vários problemas de saúde. Herança autossômica dominante. Esse aqui eu já até falei nas nossas aulas de introdução à genética, né? Um desses exemplos de autossômica dominante. Então, ambos os sexos têm a mesma possibilidade de serem afetados. Expressa-se em homozigose dominante ou heterozigose. O que isso quer dizer? O indivíduo ele pode ser, por exemplo, azão-azão, homozigose dominante, ou heterozigose, azão-azinho. Se ele tiver um alelo dominante, ele vai manifestar essa herança autossômica dominante. O fenótipo aparece em todas as gerações. A pessoa afetada tem os pais afetados. Se os pais forem normais, eles não vão ter filhos afetados. Então, pais afetados sempre vão ter filhos afetados. Por quê? Porque é uma herança dominante. Se os pais não têm esse alelo dominante, então os filhos também não vão ter, ok? Um exemplo é a polidactilia, que está no cromossomo 7, no par de cromossomo 7.
Se o indivíduo for recessivo, Dzinho, Dzinho, ele vai ter os 5 dedos, que é o normal, tá bom? Mas se o indivíduo ele herdar Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho, ele vai ter dedos a mais, tá? Aí ele vai ter polidactilia, sendo uma herança dominante, por quê? Porque polidactilia, se você receber um alelo dominante, você vai ter mais de um dedo, ok? Herança ligada ao X recessivo. Então, quem tem X? Mulher e homem tem X, ok? Porque herda da mãe. Só que aqui é ligado à recessividade. Então, tem que ter um alelo recessivo no X. O fenótipo aparece em todos os homens que apresentam um alelo. Por quê? Por que aparece em todos os homens? Porque o homem tem um X. Então, se o homem herdar aquele 1x com um alelo recessivo, ele vai manifestar a doença. As mulheres só apresentam em homozigose, se tiver nos 2x, tá? Então, isso eu já até expliquei. Se a mulher apresentar, por exemplo, azinho, azinho, nos 2x, aí ela manifesta esse padrão de herança. Para o homem, não. O homem, ele basta receber um alelo. Pai afetado. O pai, o homem afetado, tá? O homem, então, ele produz espermatozoides X e Y. Se ele produz espermatozoide X, então quer dizer que se ele é afetado, se o X dele é afetado, então todos os espermatozoides X também vão ser afetados, ok? Então, o pai passa o alelo, que é o gene, para todas as filhas e nunca passa o alelo para os filhos. Por que não passa? Porque o homem, ele doa o Y, é a mulher que doa o X, tá bom? Então, se o homem for a pessoa afetada, ele nunca vai doar esse alelo afetado para os filhos. Por quê? Porque o homem só doa Y para os filhos, mas ele doa X para as filhas. Então, ele sempre vai transmitir aquele alelo afetado para as filhas, como nós podemos observar nessa figura aqui. Pai afetado sempre vai doar o alelo afetado para as filhas, mas nunca vai doar para os filhos, porque ele vai doar o quê? O Y, tá bom? A incidência é maior em homens que em mulheres. Por que a incidência é maior em homens? Porque se a mulher, a mãe, for afetada, os homens, então, todos vão receber um X afetado, ok? E aí ele vai manifestar a doença. Exemplo, hemofilia e daltonismo. Hemofilia é uma doença no qual o indivíduo ele tem problemas na coagulação do sangue, então ele tem uma facilidade de sangramento muito grande, tá bom? Então ele sangra com mais facilidade. Então a hemofilia é uma doença ligada ao cromossomo X recessivo, tá bom? E o daltonismo? Então o daltonismo é aquela dificuldade que a pessoa tem em distinguir algumas cores primárias, ok? Então, quando a luz incide sobre o nosso olho, né, e ela reflete até aqui na retina nós temos algumas células que são chamadas de fotorreceptores, que são de 2 tipos. Nós podemos ter os fotorreceptores, que são os bastonetes, que traduzem as escalas de cinza, tá? E nós temos os cones, que são de 3 tipos. Nós podemos ter cones das 3 cores primárias, azul, verde e vermelho. Se tiver algum defeito nesses cones, né, no reconhecimento dos feixes de luz desses cones, então a pessoa é daltônica, caracterizada como daltônico, né? Então aqui, uma pessoa com a visão normal tem esse espectro de cor. Uma pessoa com defeito no cone vermelho já tem esse espectro aqui, não vai enxergar as cores de tons avermelhados. A pessoa com defeito no verde, no espectro verde,
Então, tem essa paleta de cores. No azul, já vai ter esse, né? Então, se a gente comparar aqui os espectros de cores, né, do visível, a pessoa vai ter uma dificuldade de reconhecer alguns tipos de cores. Tudo isso por causa de um alelo que você recebe no cromossomo X e que é um alelo recessivo, tá? Então, por isso que normalmente as pessoas conseguem enxergar todas as cores, porque enxergar todas as cores é dominante. Não enxergar é recessivo. Então, o daltônico, ele recebeu um alelo recessivo no cromossomo X. Então, também nós temos a incidência maior de homens, por quê? Porque homens recebem um cromossomo X. Se ele já receber esse cromossomo X com um alelo recessivo, ele vai ser daltônico. Agora, para você encontrar uma mulher daltônica, ela tem que receber esses alelos recessivos nos dois X. No X que veio da mãe e no X que veio do pai. Então, é mais fácil encontrar homens daltônicos do que mulheres daltônicas. Herança ligada ao X dominante. Se expressa em homozigoto ou heterozigoto, tá? Então, homozigoto dominante ou heterozigoto. Homens afetados e quando homens afetados casam-se com mulheres normal, todos os filhos são normais, os filhos homens, tá? Mas todas as filhas são afetadas, tá? Então, se um homem é afetado e a mulher é normal, todos os filhos são normais, por quê? Porque o homem vai doar o cromossomo Y e não X. E ele vai ter todas as filhas afetadas, porque esse homem vai doar o alelo dominante X para as filhas, tá bom? Exemplo, raquitismo hipofosfatêmico e a síndrome de Rett. Então, aqui nós temos uma imagem, né, do raquitismo. Nessa questão aqui, essa herança ligada ao cromossomo X, então é no cromossomo X, que causa uma deficiência na absorção intestinal de cálcio. Então, se tem uma deficiência na absorção de cálcio, vai ter uma má formação óssea. E esse aqui é um dos exemplos desse raquitismo. E a síndrome de Rett é uma mutação gênica no cromossomo X, rara, que afeta o desenvolvimento do cérebro em meninas. Então, normalmente acontece só em meninas. E aí a pessoa tem microcefalia, mau desenvolvimento corpóreo, né? Mental também. Então, ela tem um mau desenvolvimento, uma má formação no cérebro por causa dessa mutação no cromossomo X, tá? Herança restrita ao sexo no cromossomo Y. Então, são genes localizados no cromossomo Y. Então, quer dizer que afeta somente homens, porque mulher não tem cromossomo Y, tá? Então, só se apresenta em homens. E um dos exemplos é o hipertricose. O que é hipertricose? É o excesso de pelos, tá? Então, se o homem ele tem um Y afetado, ó, minúsculo, né? Então, ele tem um gene recessivo, ele é afetado. Se ele recebe um gene dominante, então ele vai ser normal, tá bom? Herança influenciada pelo sexo. Então, é a variação da expressão em determinados genes em machos e fêmeas. Ele pode variar, e essa variação tem vários fatores externos. Pode ser devido a influências de hormônios sexuais, por exemplo. Um exemplo é a calvície, determinada pelo par de genes autossômicos Czão e Czinho. Em machos, ele comporta-se de maneira dominante. Então, se o homem recebe um C maiúsculo, ele vai ser calvo. Agora, em fêmeas, ele comporta-se de maneira recessiva. Se a fêmea recebe um C maiúsculo, ela vai ser normal, não vai desenvolver a calvície. Né? Então, isso é influenciado pela reação hormonal. É muito difícil você encontrar uma mulher calva, né? Para a mulher ela ser calva, por exemplo, ela tem que receber os dois alelos dominantes, tá bom? Para a gente
que não é calvo, que é normal, então a gente recebe os 2C minúsculo. O homem, ele tem uma maior possibilidade de ser calvo, porque se ele recebe os 2 homozigoto dominante ou heterozigoto, ele vai ser calvo. Então, o homem tem uma probabilidade maior de ter calvície, porque tanto em homozigose dominante quanto em heterozigose, ele vai ser calvo, tá? Ele se manifesta de maneira dominante em homens e já se manifesta em maneira recessiva em mulheres. Herança mitocondrial. Então, essa é a nossa última. Somente as mães fornecem mitocôndrias para os filhos. Então, quando a gente fala assim, tudo que a gente tem é mistura do nosso pai e da nossa mãe, não, né? Então, tem uma coisa que só a sua mãe te deu, é a mitocôndria. Porque quando ocorre a fecundação, quando o espermatozoide encontra-se com o óvulo, as mitocôndrias, ela fica nessa porção final aqui, intermediária, nessa peça intermediária do espermatozoide. Quando a cabeça do espermatozoide consegue perfurar esse óvulo, ele libera o material genético e esse restante dessa cápsula do espermatozoide aqui, ela não consegue entrar. Ela fica ali no meio externo e vai ser degradado. Então, o espermatozoide, ele doa, então, o seu material genético que está aqui dentro da cabeça do espermatozoide. Ok? Então, todas as mitocôndrias que a gente tem vêm da nossa mãe. Por quê? Porque dentro do óvulo aqui, nós vamos ter as mitocôndrias. Então, a gente não recebe mitocôndria da mãe. Outra coisa muito interessante é que dentro das nossas células existe o núcleo, onde tem o nosso material genético, que é 50% da mãe e 50% do pai. Mas dentro das mitocôndrias, nós temos a presença de um também DNA circular. Em toda mitocôndria tem um DNA próprio. Então, se você tem mitocôndria, essa mitocôndria tem o DNA da sua mãe. E isso até auxilia em identificação de muitos crimes, ok? Que às vezes o DNA nuclear não conseguiu degradou, alguma coisa assim, e aí eles tentam recuperar o DNA mitocondrial circular, e aí compara, por exemplo, com a mãe do indivíduo infrator, alguma coisa assim. Então, compara com a mãe, porque é a mãe que doa aquele DNA. Se aquele DNA mitocondrial ali for idêntico ao DNA da mãe daquele indivíduo, né, vai dar 100% de compatibilidade. Tá bom? Então, nós temos material genético dentro do núcleo da célula e dentro da nossa mitocôndria. Então, mitocôndria tem material genético próprio nos animais. Nos vegetais, temos o cloroplasto. No cloroplasto, que produz a fotossíntese, também tem DNA próprio, tá bom? Então, os filhos e filhas de mães afetadas vão ser sempre afetados. Então, se a mãe é afetada, ela tem alguma doença mitocondrial, de herança mitocondrial, todos os filhos dela também vão ter aquela doença, porque ela vai passar aquelas mitocôndrias defeituosas, né, com algum padrão errado, para os seus filhos, tá? O grau de severidade da doença depende da quantidade de mitocôndrias defeituosas, tá bom? Então, aqui nesse quadradinho aqui, se o homem é afetado, ele tem problemas, né, uma herança mitocondrial, ele vai passar para os seus filhos? Não, não vai, porque as mitocôndrias no espermatozoide não vão entrar dentro do óvulo. Então, ele não tem a possibilidade de passar para os seus filhos, ok? E uma mulher afetada? A mulher afetada vai passar para todos os seus filhos. Por quê? Porque ela vai doar as mitocôndrias que estão no óvulo, né? Ok? Alguns também, por exemplo, uma mãe afetada, ela pode ter filhos que são afetados ou parcialmente afetados e pode ser que não tenha afetados. Tá bom? Então, depende do grau de severidade da quantidade de mitocôndrias defeituosas. Alguns exemplos, então, de padrões de herança mitocondrial, que é, né, de certa parte negativa, que é ruim, são alguns tipos de surdez, neuropatias, rinite, miopatia, epilepsia, cegueira,
e distúrbios gastrointestinais. Vamos fazer agora 2 exercícios só para a gente estar treinando sobre esse conteúdo de hoje. A gente finalizou o conteúdo sobre padrões de herança e vamos fazer esse exercício da UFMG. A hipofosfatemia com raquitismo resistente à vitamina D é uma anomalia hereditária. Na prole de homens afetados com mulheres normais, todas as meninas são afetadas e todos os meninos normais. É correto concluir que a anomalia em questão é determinada por um gene dominante autossômico? E aí, gente, nós temos que lembrar, o raquitismo é o quê? Né? Então, numa prole de homens afetados com mulheres normais, todas as meninas são afetadas. Então, vamos ver? Então, B, determinada por um gene dominante ligado ao sexo, determinada por um gene recessivo autossômico, determinado por um gene recessivo ligado ao sexo, determinado por um gene do cromossomo Y. E aí, o que vocês acham, hein? Então, é determinado por um gene dominante ligado ao sexo. Então, os homens que são afetados, quer dizer que ele tem um alelo dominante no cromossomo X. E aí, os filhos dele não vão nascer afetados, mas as filhas vão nascer afetadas. Por quê? Porque esse padrão de herança é dominante, né? Última pergunta. A hemofilia é uma doença hereditária determinada por um gene de caráter recessivo ligado ao cromossomo X. Supondo que um homem normal case-se com uma mulher portadora, qual a probabilidade desse casal gerar uma menina hemofílica? Então tá. Eu vou ter aqui um homem normal e uma mulher portadora. Quer dizer o quê? Que só ela é heterozigoto, tá bom? Ela é Hzão, Hzinho. Então vamos ver aqui. Primeiramente a gente vai ter que fazer o genótipo dos dois, ok? Então o homem ele não é hemofílico, ele é normal. Então o X dele tem Hzão. E o Y, né? Então aqui homem, mulher, ela é XX. Então, ela é portadora, então ela é heterozigota. Então, ela tem um Hzão, porque ela é normal, e ela tem um Hzinho, porque ela é portadora. E aí a gente faz o cruzamento. Hzão, Hzinho, portador. X, Y, X, Hzão, X, Hzinho, Y. E aí? Esse casal tem a possibilidade de ter uma menina hemofílica? Não, tá? Porque para ser uma menina hemofílica, tinha que ser X, Hzinho, X, Hzinho. Então, não tem a possibilidade de ter uma menina hemofílica. Somente um menino. Então, a resposta é a letra D, 0%. Se a pergunta fosse menino hemofílico, aí seria o quê? 25% de chance. Aqui, ó. 25% de chance de ter um menino hemofílico. E essa era a aula de hoje, espero ter contribuído para vocês. E qualquer coisa pode fazer perguntas no Google Classroom ou pelo aplicativo de comunicação. Obrigada e bons estudos!